Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Chegamos ao PL MMA de número 10 e vamos dar prosseguimento à nossa leitura seguida de comentário das meditações de Marco Aurélio, desta vez englobando da entrada 5 à entrada 7 do livro 2º da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, a tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que pode ser lida na descrição do vídeo. Aliás, é muito mais agradável ler o texto do que ficar olhando para a minha cara. Vamos lá. Diz o seguinte a tradução de Dona Virgínia de Castro. 5. Em cada hora, com energia digna de um romano e de um homem, trata de fazer o que tens entre mãos, com estrita e simples gravidade, com todo o teu coração, com liberdade e justiça, evitando qualquer outro pensamento. Evitá-lo-ás se executares cada ação como se fosse a última da tua vida, fugindo à irreflexão, a qualquer desvio apaixonado das leis da razão, à dissimulação, ao amor próprio e aos murmúrios contra o destino. Vê como é resumido o número de princípios cuja prática permite uma vida calma e piedosa, porque os deuses nada mais pedirão a quem os observar. Mais uma bela reflexão de Marco Aurélio de si para si, tratando da questão do dever. Nós temos dois grandes temas que, de certo modo, se entrelaçam nas meditações de Marco Aurélio, o dever e a posição do ser humano no cosmos. E essas duas coisas têm íntima dependência. E nós vemos, nesta ideia de que os deuses determinam certas coisas para os seres humanos fazerem, esta noção sendo desenvolvida aqui por meio de um lembrete que Marco Aurélio faz a si mesmo. Em cada hora, com energia digna de um romano e de um homem, a ideia aqui muito ligada a certos princípios estoicos desenvolvidos sobretudo na chamada Stoa intermediária, Panécio e Posidônio, é que nós assumimos vários papéis, nossa vida tem camadas, nós jogamos vários jogos diferentes, e Marco Aurélio era um romano, e isso tinha certas consequências e incluía incumbências, demandas, e também um homem, um varão, e por isso ele tinha coisas a fazer, tinha um papel a desempenhar. Também era pai, também era chefe militar, tudo isso contava. Ele não era um romano qualquer e nem um homem qualquer, e sim um imperador de Roma. Mas ele não vai tratar a si mesmo jamais nesses termos. Então ele é um romano, um cidadão romano, em primeiro lugar, e um homem. E por isso ele tem coisas a fazer, ele tem papéis a desempenhar. Trata de fazer o que tens entre mãos com estrita e simples gravidade, com todo o teu coração, com liberdade e justiça. Faça aquilo que você tem diante de si da melhor maneira possível, sem pensamentos ulteriores, nem pensamentos anteriores, sem pensar no passado e no futuro de maneira muito intensa, porque isso atrapalha. Então, como não ser levado pelo espírito de procrastinação, como não ser levado pela dispersão? É concentrando-se no momento presente, concentrando-se na ação que você tem a desempenhar. É disso que ele está falando. E aqui há uma estratégia psicológica de que ele lança a mão para conseguir esse foco, essa concentração, esse desempenho do seu dever da melhor maneira possível. Então ele diz: evitá-lo-ás, evitar esses outros pensamentos, evitá-los-ás, se executares cada ação como se fosse a última da tua vida. Então, se você encarar cada dia como potencialmente o último que você tem a viver, o modo como você levará esse dia adiante será da melhor maneira possível, será da maneira mais bela possível. Assim você fugirá a dispersões, assim você fugirá a distrações, assim você fugirá a diversões. Vejamos que Marco Aurélio, nos lembremos disso, está falando a si mesmo já há algumas notas, e o que o preocupa em especial é a sua sede de leituras, é ficar se distraindo com outros temas. Aqui ele diz: não, você deve se focar no próprio dever, você deve concentrar-se na ação que você tem a desempenhar. E assim você foge à irreflexão, à falta de pensamento suficiente para levar a ter uma ação,
a qualquer desvio apaixonado das leis da razão, isto é, a qualquer queda nas chamadas paixões, né? Você não cai no medo, você não cai na ira, você não cai na tristeza, etc, etc. A dissimulação, você não cai na mentira, você não se sente tentado a mentir, né? Ao amor próprio, ao orgulho e aos murmúrios contra o destino, às lamentações que são absolutamente incompatíveis com aquilo que os estoicos consideravam o melhor. Vê como é resumido o número de princípios cuja prática permite uma vida calma e piedosa. Esses princípios talvez não sejam apenas os dessa nota, mas também os das notas anteriores. E são todas bastante breves. Vejam que ele diz o seguinte para si mesmo, né? Viver uma vida boa, uma vida que vale a pena, uma vida com a chamada eudaimonia, né, a felicidade, é algo que se baseia em poucos princípios, em princípios simples, né? Nós somos rebeldes e é por isso que não conseguimos viver esses princípios em sua plenitude. Então vê como é resumido o número de princípios cuja prática permite uma vida calma e piedosa. É pouca coisa, né? Cumprir o próprio dever, sem pensar demais no que há antes e o que há depois, considerando que, por sua condição de mortal, o dia que você vive pode ser o último, a ação que você desempenha pode ser a última. Isto é o que basta ou o que deveria bastar, porque os deuses nada mais pedirão a quem os observar, os deuses nada pedem além de uma entrega, né, ao dever, digamos assim, de uma entrega à ação justa, livre, em que o ser humano encontra felicidade. Nota 6. Humilha-te, humilha-te, minha alma. Já não tens tempo de te glorificar, porque a vida é curta para todos, e a tua está quase acabada, e não te respeitaste, mas colocaste a tua felicidade na alma dos outros. Aqui o termo usado é verdadeiramente psiché, e não torregemonikon. Então vejam que aquela tradução anteriormente citada em vídeo anterior não era boa, porque aqui realmente ele vai falar da sua alma. E ele vai usar um verbo que quer dizer trata a ti mesma com hybris, com esse que é o pecado ou a grande falha da cultura grega, segundo o entendimento dos gregos, né? Trate-se com hybris, trate-se com desmesura. Há uma série de traduções propostas aqui. Dona Virginia de Castro vai dizer humilha-te, humilha-te. Jaime Bruna vai dizer rebaixa-te, rebaixa-te. Seabra dirá ultrajas-te, ultrajas-te, ultraja-te, busca o ultraje e por aí vai. Trate a si mesmo com dureza, trate a si mesma mal e por aí vai. São as possibilidades aqui. Já não tens tempo de te glorificar, né? Porque a vida é curta para todos. Então é necessário que você entenda que deve ir por baixo, deve buscar saber que você, a alma, né, é feita de um material que se perde, que é também vulnerável, que é também frágil. E a vida é curta. E você, Marco Aurélio, diz ele para si mesmo, está quase acabando, está quase no fim, está já velho. Mas você não se respeitou. Você não buscou o contentamento dentro de si mesmo. Você não buscou a satisfação dentro de si mesmo. Você não entendeu perfeitamente os princípios da escola estoica que lhe ensinavam tudo, que lhe ensinavam o caminho das pedras. Você teve uma imensa dificuldade em colocá-los em prática e você acabou colocando a sua felicidade na mão dos outros, na alma dos outros, na opinião do que os outros têm. Aqui abro um parêntese para falar rapidamente de algo em que os estoicos insistiam muito. A opinião que os outros têm de nós não depende exatamente daquilo que fazemos. Podemos agir da melhor maneira possível, segundo as intenções mais puras, levando a termo as ações mais virtuosas, e ainda assim os outros podem ter péssima noção de nós, péssima opinião de nós e daquilo que fizemos. Não é propriamente um encargo nosso, não é propriamente algo que dependa de nós, não é propriamente algo que esteja sob nosso controle. E Marco Aurélio está se recriminando, dizendo, você deve se humilhar porque você não chegou ao ponto de se glorificar, de chegar a um
patamar alto porque fez depender a sua felicidade da opinião dos outros. Okay? Tudo isso é muito familiar para todos nós. Todos nós ficamos muito tempo de nossa vida imaginando o que os outros podem estar pensando de nossas ações, de nosso comportamento e mesmo de nossa personalidade. E aqui Marco Aurélio está se recriminando neste sentido, dizendo: você não conseguiu levar a termo os princípios estoicos, você não conseguiu se descolar da opinião dos outros, das opiniões dos outros, melhor dizendo. E vejamos aqui a entrada de número 7. Os incidentes exteriores empurram-te para um lado e outro. Alcança vagar para apreenderes uma boa verdade e subtrai-te ao turbilhão. E livra-te também de outra agitação. Insensatos aqueles que, durante a vida, se fatigaram debalde, sem um fim que lhes absorvesse completamente os esforços e pensamento. Muito bem, mais um pensamento que Marco Aurélio dedica a si mesmo e que tem a ver com os incidentes exteriores, com o que está fora de si. Esses incidentes exteriores jogam a alma de Marco Aurélio de um lado para o outro. Ele não consegue gozar daquela serenidade que se propunha a si próprio, seguindo os princípios da filosofia estoica. Então ele fica sendo empurrado de um lado para o outro, ele fica pensando no que uma pessoa pode estar imaginando dele, tendo muito medo relativamente ao futuro, pensando no preço de alguma coisa, sendo levado por um prazer de um lado para o outro, e isso o incomoda porque não é algo que lhe permita ficar em um único ponto, ficar numa posição de serenidade. Alcança vagar, alcança um tempo livre para aprenderes uma boa verdade e subtrai-te ao turbilhão. Então é necessário que você consiga um tempo livre para se serenar, para buscar um centro, para rememorar os princípios que são capazes de garantir serenidade e tranquilidade. Então, busca este recesso dentro de si mesmo, busca esse tempo para si próprio, busca este tempo para ti próprio, porque assim você vai ter um modo de lidar com essas coisas exteriores que o jogam de um lado para o outro. E livra-te também de outra agitação. São insensatos aqueles que durante a vida se fatigaram inutilmente, debalde, sem um fim que lhes absorvesse completamente os esforços e o pensamento. Então aqueles que não têm uma finalidade definida são jogados de um lado para o outro, ficam flutuando, como balões de hélio meio murchos, de um lado para o outro. Essas pessoas acabam sendo carregadas, pelas circunstâncias, pelas paixões, pelos acontecimentos exteriores, porque não tem um centro a que se fixar. Nós temos aqui, portanto, esta lição número 7. O que Seabra escreve, no final, são aqueles que não têm um escopo para onde dirijam todo o impulso e de uma vez para sempre toda a sua representação, sua fantasia. Aqueles que não têm um centro, não têm um objetivo, um escopo, uma meta clara, são carregados de um lado para o outro. Como diz Sêneca, outro estoico proeminente, nenhum vento é bom para quem não sabe para que porto vai. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde se dirige. É mais ou menos disto que Marco Aurélio está falando neste trecho. É necessário que ele busque um recesso dentro de si, um tempo livre, um momento para si próprio, em que ele vai caminhar na direção da serenidade, em que ele vai caminhar na direção de um humor mais tranquilo, de uma condição mais conforme à natureza, como diziam os estoicos. E ele se recrimina acerbamente, nas notas 6 e 7, a esse respeito, muito provavelmente porque estava vivendo circunstâncias muito agitadas, estava tendo muita dificuldade para justamente buscar este centro, buscar a serenidade. Ele mesmo, um adepto do estoicismo de tantos anos, cheio de problemas para alcançar esta serenidade que tanto almejava. Muito bem, isto é o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 3 notas. Nós continuaremos nossa leitura das meditações de Marco Aurélio no PL MMA de número 11, o próximo. Um abraço, até a próxima. Tchau!